Nós vamos para a palavra de Deus nesta oportunidade, voltando lá no livro do Gênesis, no capítulo 8, e os versículos primeiros deste capítulo, deixa-nos uma mensagem bastante propícia para este momento. Gênesis, capítulo de número 8, versículos 1 e 2, que diz-nos a palavra do Senhor aos nossos corações. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Lembrou-se Deus de Noé. Que palavra especial para nós. Deus não se esquece de você. Meus queridos irmãos e amigos, a história bíblica versa sobre o juízo do dilúvio que Deus trouxe sobre este planeta. A Bíblia disse que por multiplicar-se a iniquidade, os homens começaram a cometer todos os tipos de erros e vaidades contra Deus. E veio ao coração de Deus um pesar de ter que interromper aquela criação de uma forma de juízo com um dilúvio. Em meio àquela geração que estava atrelada no pântano do pecado, Deus encontra um homem. E a Bíblia disse que este homem achou graça diante de Deus. E este homem, o seu nome é Noé. E Deus o comissiona para que confeccione uma arca para o salvamento de alguns animais, segundo as espécies, e também de sua família e outros que quisessem. E Noé então começa a fazer esta arca e a anunciar a palavra e dizer a eles que um grande dilúvio haveria de vir e que inundaria toda a terra e que acabaria completamente com a vida no planeta. Eles assim não quiseram. Noé entrou na arca. Deus fechou a porta da arca com Noé, os animais e seus familiares ali dentro. E começou a chover. E a chuva caiu torrencialmente, ao ponto de alagar todo o planeta. Até as montanhas mais altas, elas todas foram cobertas pelo grande dilúvio. Toda a vida na terra morreu. E Noé ficou, ele com os animais e a família, dentro daquela arca, navegando sobre as águas. E depois de cumprir os 40 dias de dilúvio, a Bíblia disse, e Deus lembrou de Noé. Depois daquele juízo, Deus lembrou de Noé. Que coisa interessante. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu pude estar falando com os nossos irmãos sobre a grandeza do nosso Deus. E um Deus tão grande, que se inclina para lembrar-se de um ser humano tão vil. Deus lembrou de Noé. Deus não se esqueceu de você. Esta tem sido uma prerrogativa muito grande nesses dias atuais, em que muitas pessoas dizem, será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Deus sabe que eu existo? Pessoas que estão perdendo tudo e estão fazendo esta pergunta, será que Deus lembra que eu existo? Será que Deus se distanciou tanto e não está vendo a situação em que eu estou vivendo, em que eu estou presenciando, em que eu estou envolvido? Ora, eu venho nesta noite te trazer uma palavra a dizer a você que Deus não se esqueceu de você. Não importa em que circunstância ou situação que você esteja, Deus não se esqueceu de você. Antes do dilúvio, Deus avisa o que ia acontecer. Deus escolhe Noé. A Bíblia disse, e Noé achou graça diante do Senhor. Porque Noé era justo naquela geração. Deus escolheu Noé para o seu projeto.
E Deus comissionou Noé para a realização a fabricação da arca. Deus, por meio de Noé, estava dizendo: Noé, este é o meio pelo qual você com a sua família e aqueles que quiserem escaparão do dilúvio. Antes do dilúvio. Durante a tempestade, Deus guardou Noé. Era uma tempestade de águas que inundava tudo. Era águas torrenciais. A Bíblia disse que as comportas do abismo foram abertas. E começou então a descer águas de todos os lados. E as águas começaram a crescer e a volumar-se. Então Deus, durante este período, Deus estava guardando Noé, porque a força daquelas águas não teve o poder de destruir a arca que Noé havia feito. Se a gente for analisar pelo fato da tecnologia da época de Noé, a gente pode entender que o que Noé construiu era um tanto que rústico, não era aparatoso, como esses cruzeiros que a gente vê navegando pelos mares e encostando nos cais das grandes cidades. Não eram esses grandes navios de carga que cruzam continentes, trazendo mercadorias de um país e levando para o outro. Não era semelhante a um submarino com toda a tecnologia que nós temos hoje. Era algo rudimentar. Era algo que para a época não tinha qualquer embelezamento. Porém, a mão de Deus estava ali, cuidando e guardando aquela arca no meio daquele juízo. E é aqui que eu quero entrar com você. Não me importa o juízo que tenha estado abatendo em muitas nações, mas a mão de Deus, assim como esteve guardando a arca e Noé e os animais ali dentro, ela está também estendida em direção da tua vida e em direção da minha vida. Enquanto permanecermos dentro da arca, há cuidado de Deus para conosco. Então não fujamos da arca. Lá fora está a tempestade. Lá fora as águas estão avolumando, mas dentro da arca tem segurança. Não me importa o que esteja acontecendo no externo, mas no interno Deus está cuidando, Deus está dirigindo. Esta grande dificuldade que aí se estabeleceu não é para a destruição da tua vida, não é para aniquilar com você, não é para acabar com você, não. Deus está cuidando de você na hora desse juízo. Deus está cuidando da tua família. Deus está dizendo a você e a mim, é um tempo, é um período. Não se esqueça que o dilúvio teve o seu começo, mas também teve o seu fim. Esse tempo que estamos vivendo tem o seu começo, mas também tem o seu fim. Toda lágrima, toda dor tem o seu começo, mas também tem o seu fim. Se você está chorando hoje, te prepare, porque amanhã você vai sorrir. Se você está sofrendo agora, se prepare, porque a solução para o sofrimento está chegando. Se você está doente hoje, te prepare, porque o Senhor que cura chega para curar a sua vida. Esta é a realidade. Confia nele, assim como fez Noé. Acredite nele da mesma forma como fez Noé. Durante a tempestade, Deus guardou Noé. O cuidado de Deus é especial. Ele cuida de você. É por isso que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O cuidado de Deus para com você é impressionante. Ele cuida de você como se tivesse a única pessoa para ser cuidada. Você não entendeu. Nós somos 7 bilhões de habitantes neste planeta. É gente para muita gente. E Deus cuida de você como se você fosse a única pessoa que Ele tem para cuidar. E como é que Ele faz isso? Ele volta a sua atenção total para você? Ele pode assim o fazer. Ele está cuidando de você.
E eu quero te dizer agora uma palavra que me veio ao coração. E coisas piores não aconteceu com você ainda, porque Ele não tirou o seu cuidado de sobre a tua vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então eu quero te dizer, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de tocar a música de Satanás no seu coração e comece a confiar em Deus. Pare de fazer o joguinho do diabo, pare de entrar na narrativa satânica e entre na narrativa bíblica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o Senhor para sempre. Ele está cuidando de você. Tem muitos que estão perguntando, e agora o que vai ser de nós? E agora o que vai acontecer? Outros estão aparecendo e dizendo, coisas piores vêm aí. Os profetas do caos já vaticinaram a sua destruição. Aqueles que querem ver a sua ruína, já disseram, dessa você não sai. Mas Deus ainda não disse. Deus disse, fique tranquilo, porque depois que passar todo este momento, eu estarei mostrando a você o que eu faço, o que eu opero e da forma como eu guardo. Então acredite, por favor. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. Pare de postar, fazer postagens malignas, prerrogativas negativas através das redes sociais. Confia no Senhor. Se Ele foi o teu Deus ontem, Ele é o teu Deus hoje. Se Ele é o teu Deus hoje, Ele será o teu Deus amanhã. Deus é Deus, ainda que tudo desmorone. Deus é Deus, ainda que tudo se acabe, ainda que as montanhas transporte para os meios dos mares. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, a ajudará ao romper da manhã. Então Deus está cuidando de você. Coisas piores ainda não aconteceram, porque Ele está cuidando de você. Se está difícil com Ele, imagine sem Ele. Se está horrível sem Ele, imagine sem Ele. Mas a Bíblia disse que aqueles que confiaram no Senhor, oh, xarabacama namachori andarai, indarabasuri kama namachori andarai. A Bíblia diz que aqueles que confiaram no Senhor não ficaram confundidos e os seus rostos não ficaram envergonhados. Confia no Senhor nesta hora e Ele te concederá a grande vitória. Você pode ser que não esteja lembrando dele, mas Ele está lembrando de você. Você pode ser que não esteja perguntando por Ele, mas Ele está perguntando sobre você. Ele manda ao teu lado para que te guarde os seus anjos, a sua proteção. Deus é esse Deus. E depois então da tormenta, depois do dilúvio, Deus fala com Noé. Noé, sai da arca, porque a tempestade já passou. Deus fala com Noé. Interessante que Deus fala com Noé antes da tempestade, do dilúvio. Mas no percurso da tempestade, Deus não fala com Noé. Porque durante a tempestade não é hora de falar, é hora de cuidar. É por isso que você não está ouvindo Deus aí falando a todos os lados. Deus está agindo, Deus está cuidando. No seu silêncio é um silêncio de ação. Deus ainda no silêncio Ele está agindo. Ele não precisa falar agora. Porque o que Ele tinha que falar, Ele falou antes. E o que Ele terá que falar, Ele falará depois. Mas agora Ele está cuidando de você, cuidando da sua vida. Deus fala com Noé. Quando passar essa tempestade que você está vivendo, Deus vai falar novamente com você. Se você se manter fiel e em pé, Deus vai falar novamente com você. E vai dizer a você que você foi um vitorioso, que ousou confiar nele. Tem muitos que estão morrendo. Davi no Salmo 23 disse, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte,
não temerei, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. Davi está dizendo, olha, não importa o que venha pela frente. Se for um vale de sombra da morte, eu vou passar, eu vou atravessar. Se for um dilúvio, eu vou atravessar. Se for o coronavírus, eu vou atravessar. Eu vou passar por isso, mas saiba de uma coisa, eu não vou temer, porque eu sei quem é a minha companhia. É isso que está dizendo Davi. Eu sei quem está me acompanhando. Eu sei quem está comigo, eu sei quem anda comigo, eu sei por onde eu estou indo, porque tu estás comigo. Oh, meu querido, você não tem um Deus que na hora que as coisas ficam difíceis, ele foge. Não, você não tem um Deus covarde, você não tem um Deus que é somente a parte boa da sua vida, ao contrário, ele não precisa nada de você, ele não precisa absolutamente nada de nenhum de nós. Ele tudo que faz é em favor nosso, por graça, por bondade e por misericórdia. E ele anda conosco nesta hora. Deus falou com Noé. Deus faz uma promessa a Noé depois da calamidade. Deus disse, Noé faz o altar, oferece o sacrifício, e Deus disse, não vou mais destruir a humanidade com águas. E era tão real a promessa de Deus que ele colocou um sinal nos céus, um arco de várias cores, para demonstrar o comprometimento dele. Depois que tudo isso passar, Deus fará promessa para a tua vida. Promessas grandiosas, promessas que você vai ficar boquiaberta. Escute-me o que eu estou dizendo. Você que se ousar confiar em Deus nesta hora de trevas, de sofrimento, de angústia, espere, porque quando passar essa tempestade, Deus fará promessa para a tua vida. Deus usará a sua vida grandemente. Deus será com você grandemente, porque quem esteve com Deus na tempestade, quando chega na terra firme, sabe realmente do poder deste Deus. Deus faz promessa a Noé, e Deus abençoa a Noé. Só é abençoado aqueles que ousam a confiar em Deus. Se tem uma forma que Deus abençoe as pessoas, é através da fé. Se você tiver fé, Deus te abençoará. Elas virão sobre a tua vida. E o que é bênção, pastor? Bênção é um fator de felicidade. É um cumprimento de algo que você não tem e que virá à sua vida em forma de uma dádiva. Isso é bênção. Não sei, quem sabe você perdeu agora, mas a bênção de Deus será muito maior do que aquilo que você perdeu. Quem sabe você foi dispensado de um serviço hoje, mas quando passar tudo, algo maior estará te esperando. Se você crê, digite um amém aí. Quem sabe aqui a empresa que você está fechando, aquela empresinha de fundo de quintal, você está dizendo, tudo que eu tinha está acabado, mas quando passar tudo isso, Deus te projetará para coisas maiores. Quem sabe esse comércio que você tinha meia porta aberta, estava já para fechar, e você dizia, não vai dar, e chegou essa situação, você teve que baixar as portas, e agora está reclamando na sua casa, inverte esta música, comece a crer, porque quando passar, as portas não serão meia porta, serão portas inteiras abertas, e bênçãos maravilhosas de Deus sobre você. Esta é a hora de confiar. Esta é a hora que Deus está passando revista na sua tropa, para saber quem verdadeiramente confia nele, de que lado está este povo, a quem eles estão adorando, a quem eles estão se comprometendo. Os fiéis vão ficar de pé, vão passar, não vai ser fácil, vão passar do outro lado, mas do outro lado estará a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele não esqueceu de você, pelo amor de Deus. Ele está com você aí no seu lar. Creia nesta palavra. Oh, Sharabakama Namashori Andarai. Demashuri Kamanamaseri Andarabagabasori Andarai. Creia que Ele vai te abençoar. Ele não terminou ainda, Ele não se esqueceu de você. Eu sei que muitas vezes este pensamento cruzou a mente de José lá na cadeia.
lá na penitenciária, ali naquele cárcere. Poxa, fui vendido pelos meus irmãos, fui vendido no mercado de escravos, passei a servir na casa de Potifar, fui acusado, agora estou aqui nesta prisão. Praticamente todos esqueceram de mim. Meus irmãos, meu pai, quem sabe esqueceram da minha existência. Eu estou aqui. Os homens oficiais de Faraó tiveram sonhos, ele interpretou. O que foi beneficiado e restaurado ao seu cargo também esqueceu dele, porque os homens esquecem. Os homens esquecem. E José continua lá, mas Deus não esquece. Deus não esquece. O que você quer, ser lembrado pelo homem ou ser lembrado por Deus? Não se esqueça que tudo aquilo que o homem pode fazer por você é muito limitado. E o que Deus pode fazer por você, por mais pequeno que for, será grandiosamente para a sua vida. Na hora exata, Deus entrou em ação. E José, que estava lá, na masmorra da prisão, saiu de lá para sentar no trono do governo. Oh, meu querido, não importa onde você está hoje. Quem sabe você abandonou a Deus. Quem sabe você jogou fora toda a sua fé. Ou você que está nos acompanhando hoje pela internet pela primeira vez. Quem sabe você nunca teve um contato com Deus. Mas hoje é a sua oportunidade de entregar a sua vida para Cristo. Porque Ele não se esqueceu de você. Você é um projeto dele antes mesmo de você nascer. Ele não esqueceu de você. Você que o abandonou, ele não esqueceu de você. O pai do filho pródigo, segundo alguns dizem, que o dia que o filho saiu, o pai colocou o bezerro para engordar, porque ele tinha certeza que o filho iria voltar. Assim é com você. É noite para voltar. É noite para receber a Cristo. É noite para afiançar a sua confiança, porque Deus não esqueceu de você.